Alô, bom dia, estamos de volta nesta quarta-feira, dia 24 de janeiro de 2024. Sejam todos bem-vindos. Hoje voltarei ao tema teoria da conspiração, que eu sei que vocês gostam. Daqui a pouquinho, antes as principais notícias de hoje. Um avião militar com 65 prisioneiros de guerra ucranianos caiu em uma província russa fronteiriça com a Ucrânia. A província de Belgorod, informa o RT News. O RT News também disse que o Ministério de Defesa russo taxou o ataque de ataque terrorista do regime de Kiev, que derrubou o avião militar Ilyushin 76. Outra informação de destaque, notícia de destaque: Trump ontem venceu as primárias republicanas em New Hampshire. Claro, isso todo mundo, não é surpresa para ninguém. Todo mundo sabia que seria um massacre. Não foi bem um massacre, mas só o fato de Trump disputar com apenas um candidato a candidato, a famosíssima Nikki Haley, já dá o tom da conversa. Trump certamente tinha tempo suficiente para passar por cima de sua opositora e passou. E depois do resultado, dando-lhe a vitória, ele ainda pegou pesado. Disse que Nikki Haley foi um fracasso ou algo do gênero. Disse que foi lamentável a sua participação. Ela disse que iria vencer e foi um fiasco. Talvez Trump não precisasse disso. Mas o fato é que Trump está por aqui com gente como Mike Pence, Nikki Haley, que está recebendo dinheiro do dono do LinkedIn, que é um forte apoiador do Partido Democrata. Mas, enfim, nenhuma surpresa aqui. Trump está caminhando para uma vitória com o pé nas costas, como se diz, e será, assim, o candidato oficial do Partido Republicano para as próximas eleições, se as ideias de Sorinho, Alex Soros, não se concretizarem. Isso porque Alex Soros publicou recentemente uma foto que mostrava um vidro com um buraco de bala ao lado de outra, uma mão segurando $47, o que representa o número de Trump, se for eleito, o 47º presidente norte-americano. Martin Armstrong diz que para esta gente, os Soros, só eliminando Trump, porque de outra forma, mesmo que Trump for preso, ele poderá ainda assim se tornar presidente norte-americano. Então, para os Soros que estão desesperados com a possibilidade de Trump presidente, só um vidro com um buraco de bala é que poderia ser a solução, não é mesmo? Para os globalistas. Outra informação importante de hoje é a repercussão da decisão da Suprema Corte norte-americana de levantar as cercas lá no Texas para liberar ainda mais a entrada de imigrantes ilegais. O representante republicano Clay Higgins, da Louisiana, acusou a administração Biden de ensaiar uma guerra civil ao remover as barreiras de arame farpado colocadas ao longo de seções da fronteira sul pela Guarda Nacional do Texas. Higgins publicou no X um post dizendo o seguinte: Suprema Corte acaba de decidir a favor de Biden sobre o estado do Texas, dizendo que o governo federal pode remover as barreiras físicas na fronteira estabelecida pelo Texas. Eu pergunto à mídia, o que você pensa sobre isso? Bem, eu mesmo respondo, diz Higgins. Meu pensamento é que os federais estão encenando uma guerra civil e o Texas deverá se manter firme, disse ele. Bem, aqui o uso do termo guerra civil não é nem de longe retórico. Isso porque Biden está colocando polícia contra polícia. Bem, existem relatos aqui, por exemplo, no início dessa semana, surgiu uma imagem de Shelby Park, no Texas, mostrando ilegais tentando evitar a Guarda Nacional do Texas. Em vez disso, tentavam encontrar a patrulha de fronteira de Biden, sabendo que os policiais de Biden receberam ordens para ajudar os imigrantes a atravessarem a fronteira. Então está aí, está faltando muito pouco para daqui a pouco
a guarda do Texas, a polícia do Texas, entrar em atrito, em conflito, não é? Com a guarda de Biden, o que pode desencadear aí realmente uma guerra civil. A matéria diz também que a polícia de Biden emprega agora câmeras usadas no corpo dos policiais para registrar qualquer alterações com as autoridades do Texas, já prevendo, claro, alguns conflitos e depois acusar a guarda do Texas de ter começado a treta. Situação realmente bastante tensa. Mas como entender tudo isso? Agora vamos entrar naquilo que você estava aguardando, teoria da conspiração. Minha querida amiga Carmen Lúcia me escreveu ontem dizendo o seguinte: professor, continue contando histórias de teoria da conspiração, pois elas nos ajudam a entender o que está acontecendo. De fato, eu creio que ajudam sim. Sempre lembrando que teorias da conspiração são teorias da conspiração. Claro. Bem, ontem eu falei sobre a renúncia de Bento XVI. Eu disse que em 2012 o Papa Bento XVI havia recebido a informação de que, ou melhor, havia recebido uma ameaça de morte se não renunciasse. Então, segundo a teoria da conspiração, o Papa Bento XVI havia reunido um grupo de pessoas de sua inteira confiança para investigarem se aquelas ameaças eram verdadeiras, se procediam ou não. Segundo a teoria da conspiração, o resultado da investigação é que sim, as ameaças sim eram verdadeiras e partiam de gente muito graúda. Na teoria da conspiração, ouvia-se, por exemplo, os nomes de Hillary Clinton, Barack Hussein Obama, George Soros e por aí vai. Teoria da conspiração, claro. Em 2013, portanto, o Papa Bento XVI renunciou. A ideia por trás dessa teoria da conspiração é que Bento XVI era um entrave para a destruição interna da Igreja Católica, pois os globalistas já tinham um nome certo para o seu lugar, um nome que fosse capaz de substituir o magistério da Igreja, os evangelhos, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, por coisas como a Carta da ONU, a salvação do planeta Terra, mas principalmente a Agenda 2030 da ONU. Tudo isso é teoria da conspiração, você sabe, ninguém poderia dizer naquele entonces quem era o nome escolhido pelos globalistas. E não se sabe até hoje se Bergoglio era, de fato, o nome dos globalistas. Teoria da conspiração é bom lembrar sempre ou a cada 2 segundos. Mas aconteceu. A Igreja Católica tomou um rumo diferente. Passou da Igreja Conciliar para outra igreja, como vocês bem sabem. O ano de 2013 é, portanto, muito importante para entendermos o que está acontecendo, porque junto com a denúncia da renúncia de Bento XVI, ou do porquê da renúncia, surgia também o boato de que os globalistas não só queriam destruir a Igreja Católica por dentro, mas também a Constituição norte-americana. De que forma? Mudando a cultura americana, ou seja, abrindo as portas para outros povos de outras culturas e assim por diante. O mesmo que estava acontecendo na Europa, que também tinha adotado a política de portas abertas para ser invadida ou alegremente invadida. Ponto. Essa é toda a história, mas atenção, é toda a história do lado ocidental, ou seja, é só metade da história. Porque 2012, 2013 e 2014 são importantes também para compreender o que aconteceu do outro lado. Vejam que interessante. Em 2012, no mesmo ano em que Bento XVI recebia a ameaça de morte,
Vladimir Putin recebia uma informação da antiga KGB, a FSB, o Serviço de Segurança Federal, de que estava sendo tramado um golpe no Ocidente por parte dos globalistas, tendo à cabeça George Soros, para derrubá-lo. E na medida em que tivessem êxito, abririam as portas da Rússia para o Ocidente, ou melhor, para a Agenda 2030 e também para as grandes corporações norte-americanas, que tinham interesse em fatiar a Rússia. Fatiar e distribuir as diversas fatias para esses conglomerados, ou seja, dividir os ativos russos, como madeira, como pedras preciosas, como ouro, como gás e como petróleo, e por aí vai. Bem, claro que Putin não precisou criar uma comissão especial para investigar o assunto. Se a antiga KGB havia dito que havia um plano para derrubá-lo, ele acreditou imediatamente. Mas ficou quietinho, apenas ameaçando a Ucrânia e a Europa de que, se as provocações da OTAN não parassem, ele teria que tomar uma atitude um pouco mais vigorosa. Agora pulamos para o ano de 2013, depois de Putin ter recebido a informação de que havia um plano para derrubá-lo. Em 2013, George Soros criou um esquema para tirar cientistas e pessoas inteligentes, por assim dizer, da Rússia e levá-los ao Ocidente, com muito dinheiro, claro. Mas também desligou-se de muitos ativos de empresas russas. Tirou o seu capital de investimento dos ativos russos, assim, de repente, fazendo com que a economia russa, que não andava bem das pernas em 2012, ficasse ainda pior em 2013. Pois bem, em 2013 veio o Fórum de Davos e lá no Fórum Econômico em Davos, George Soros disse o seguinte, prestem atenção. Ele disse isso no Fórum Econômico no ano de 2013. Investir na Rússia, eu creio, é um grande erro. O regime de Putin, disse Soros, não respeita o Estado de Direito. Como resultado, a Rússia está sofrendo fuga de capitais e fuga de cérebros. Claro, essas fugas eram patrocinadas por sua Open Society, claro. E está enfraquecendo. A Rússia está enfraquecendo. Então, acho que a única forma que Putin tem de se agarrar ao poder é pela força, porque é o único lugar onde ele pode se sentir seguro. Para a sua segurança pessoal, acrescentou Soros. E terminou dizendo o seguinte: as coisas estão inevitavelmente mudando e acho que a Rússia se abrirá, mas não necessariamente durante a minha vida. Sim, Soros, que é velho agora, era também tão velho em 2013. Não podia fazer previsões a longo prazo, já que não tinha muita perspectiva de vida, mas estava engatilhando o seu sorinho para este projeto: derrubar Putin e abrir as portas à Rússia, como já estava acontecendo nos Estados Unidos e na Europa, e principalmente no Vaticano, entenderam? Pois é. Bem, a principal notícia de 2014, vamos dar um pulinho para 2014, a principal notícia daquele ano dizia o seguinte, logo no começo de 2014, foi deposto após 93 dias de intensos protestos populares contra sua aproximação com a Rússia, o presidente Viktor Yanukovych, presidente da Ucrânia, por rejeitar o acordo com a União Europeia, a corrupção em seu governo e as tentativas de mudar a Constituição. Yanukovych deixa o poder depois de chegar lá no dia 25 de fevereiro de 2010. Terminou o seu governo em 22 de fevereiro de 2014. E Yanukovych, então, partiu para a Rússia para lá se abrigar. Diz a teoria da conspiração que Putin deu pulinhos de raiva,
e disse: estão chegando no limite, estão rompendo a linha vermelha. Bom, depois veio 2015, 2016, 2017, vocês já sabem muito bem o que aconteceu. Putin, quando dava pulinhos, recebia também a informação de que lá na Ucrânia estava sendo preparado um líder pró-Ocidente, ou melhor, pró-globalismo, pró-Agenda 2030. De fato, quando surgiu Zelensky, as coisas se definiram para os lados dos globalistas. E Putin continuava dizendo: a OTAN está nos provocando ao limite. Bem, o limite chegou pouco antes da invasão da Rússia à Ucrânia, quando Putin soube pela mesma velha e antiga KGB que militares americanos davam expediente em escritórios militares dentro da Ucrânia. E Putin também ficou sabendo de que haviam laboratórios de ganho de função com participação da família Biden lá na Ucrânia, e entre outras coisas. Mas sabia também ele, com muita antecipação, que Zelensky começava a perseguir violentamente os russos da região do Donbass. Então ele falou: depois que a OTAN descumpriu todos os seus acordos, não resta mais nada. Mas ele falou para alguns, porque no outro dia, de fato, a Rússia entrava na Ucrânia. Agora vamos para o desfecho de toda essa história para entender o que está acontecendo com esse lado que eu não havia citado ontem, o lado do Oriente ou da Rússia. A Igreja Católica foi, sim, de certa medida, destruída por dentro, dizem alguns, teoria da conspiração. Ao mesmo tempo que os Estados Unidos e a Europa, olha o ano de 2013 aí, gente, queriam fazer o mesmo com a Rússia. Por quê? Qual é a razão? Por que os Estados Unidos estão sendo invadidos? Por que a Europa está sendo invadida já desde 2013? Porque o Vaticano abriu as portas para uma doutrina muito diferente do magistério da Igreja, dos Evangelhos e da palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo. A teoria da conspiração vai direto no ponto, para destruir o cristianismo, para destruir especialmente o catolicismo romano. E se isso deu certo, ficou faltando outro catolicismo, o mais forte de todos no momento, que é o catolicismo ortodoxo da Rússia. Daí porque George Soros já vinha tentando destruir a Rússia desde 2013, porque, segundo dizem, não basta destruir o catolicismo romano, é preciso também destruir o catolicismo ortodoxo, porque aí coloca-se todo o cristianismo abaixo. E, dizem também os teóricos da conspiração, essa é a verdadeira Terceira Guerra. Ela não é contra pessoas que não aceitam, por exemplo, ideologias marxistas. Ela é fundamentalmente contra aqueles que aceitam totalmente a doutrina cristã. É uma guerra basicamente espiritual, que procura minar os fundamentos da fé cristã. E quem tem se mantido firme nos fundamentos da fé cristã? Os Estados Unidos? Não, parece que lá virou uma Babilônia, não é mesmo? A Europa? Parece que não mais, há muito tempo. O Vaticano? Bem, o Vaticano está preocupado com coisas como a Mãe Terra, a Mãe Gaia, a Pachamama e cocitas do gênero, não é? Então, o que sobrou do cristianismo? Sobrou a Rússia. Eu costumo dizer aqui nesse canal, costumava dizer, era um conceito meu, que a Rússia não era um país, a Rússia era um planeta. Mas atenção, eu estou mudando de conceito, mudando de ideia. Para mim, a Rússia não é só um planeta. Planeta é uma definição territorial, de tamanho, pode se medir com uma régua. Há algo muito mais profundo nessa história. A Rússia é muito mais do que um planeta. A Rússia é uma igreja. E é justamente contra a igreja que Davos está empenhado. Não é?
Teoria da conspiração. Claro, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não gostou, deixe seu dislike e verifique aí se você ainda é inscrito no canal. Se não for mais inscrito, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber as nossas comunicações. E me aguarde, porque às 5 da tarde eu volto, se Deus quiser. Até depois.